Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Consultor Direto ao Ponto. Eu vou abordar um tema hoje que é o fluxo turístico, a potencialidade que esse público tem em gerar riqueza no seu estabelecimento. Nunca se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Jaime Santos Consultoria, Consultor Direto ao Ponto. O tema turístico é um tema que no Brasil é muito discutido, né? Eu percebo que muitas cidades têm um grande potencial turístico, mas não conseguem captar toda essa fonte de recurso que o turista gera. O importante nos municípios seria que todo o trade estivesse integrado, né? Todos os restaurantes, hotéis, receptivos, e que eles pudessem, entre eles, fazer essa geração de fluxo e de riqueza para o município, né? Trazendo esse turista, fazendo com que ele consuma em todos esses estabelecimentos. Para que isso aconteça, é importante que você dê alguns passos, né, no sentido de fazer com que o seu estabelecimento tenha essa visibilidade turística. Primeiro, entender essa estrutura turística que tem no município. Se vocês têm um contour ativo, um convention bureau, uma associação comercial que faz essa divulgação turística. Tentar aproximação em relação a essas entidades e buscar essa parceria. Importante dizer que para que você tenha essa potencialidade turística, você vai ter que fazer algum investimento, você vai ter que fazer com que o seu estabelecimento tenha um atrativo turístico. O importante é que isso esteja muito bem, essa relação esteja muito bem feita, para que o receptivo, que recebe essas pessoas e levam para os passeios, possa indicar o teu estabelecimento, para que você possa fazer parceria com a hotelaria, aqueles hotéis onde só fornecem o café da manhã, o máximo meia pensão, que possam indicar o teu estabelecimento. Fazer com que o teu estabelecimento seja um atrativo, tenha algum diferencial turístico para oferecer para essa pessoa. Porque o turista, quando visita uma cidade, o que ele procura? Uma experiência, a história daquele município, a cultura daquele município, daquele lugar. Portanto, essa parceria é muito importante e você tem que buscar essas pessoas e esses grupos organizados para que vocês consigam fazer esse fluxo de informações. No caso do estabelecimento, é importante que você busque dentro da sua estrutura de cardápio um prato que seja um chamariz para que esse turista tenha interesse em te visitar. Então você que trabalha com carnes, com massas, com saladas, você buscar dentro da estrutura cultural da sua cidade, da produção local, um elemento que faça com que esse turista se interesse pelo seu cardápio. É sempre importante ficar atento que o turista circula geralmente aos finais de semana e feriados. Então, primeiramente, você tem que estar disponível e aberto para atender esse turista. Durante a semana, você pode receber um fluxo turístico do turismo de negócios e, logicamente, também do turismo de lazer, das pessoas que procuram nos municípios um pacote de 7 dias, de 10 dias, que ficam mais do que um dia no estabelecimento. Então, existe um fluxo durante a semana, mas o fluxo principal é aos finais de semana e os feriados. Então, portanto, você tem que estar organizado para receber esse turista nesse período, com o treinamento da tua equipe e com um cardápio adaptado para que esse turista tenha uma ótima experiência. Eu posso dar uma sugestão para vocês que seria a utilização, primeiro, de produtos locais. Então, por exemplo, regiões onde produzem frutas, gado de corte, de porco, de aves, enfim, o que você tiver na sua região que leve esse nome da cidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui, eu resido na cidade de Atibaia. Atibaia é conhecido como a grande produtora, né, o grande mote do morango. Então nós procuramos utilizar, e nós fizemos vários festivais aqui na cidade, utilizando o morango como ingrediente principal dos pratos. Isso traz uma experiência rica para o turista, ele vai buscar o teu estabelecimento, ele entende que isso acrescenta nessa experiência que ele vai ter. Então, além de ele estar visitando um estabelecimento apenas para fazer a refeição, ele vai ter uma experiência aí cultural e gastronômica. Portanto, essa movimentação de cardápio é importante. Buscar esses elementos na culinária local, a culinária cultural também do teu município, buscar lá nos antepassados os pratos que eram produzidos, os pratos dos tropeiros, os pratos regionais, se esse teu estabelecimento, essa tua cidade está localizada numa região de montanha, os pratos típicos dessa região, no litoral, a utilização de muito do pescado, né, de saladas. Eu acho que é isso que você tem que buscar e é isso que vai agregar no teu potencial. Logicamente, essa movimentação em relação ao trade, para que você tenha essa indicação e que você também possa indicar outros estabelecimentos também no teu município, indicar hotelaria, indicar o receptivo, indicar passeios, indicar atrativos, enfim, fazer com que essa cadeia do turismo possa realmente produzir e gerar riqueza na sua cidade. Se você gostou do tema, dá um like pra gente aí no YouTube. Nunca se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Jaime Santos Consultoria, Consultor Direto ao Ponto. Muito obrigado.